Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meus irmãos. Como vocês estão? Esta aqui é a parte 3 do estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Se porventura você, meu irmão e minha irmã, já assistem os meus vídeos de estudo bíblico desde o começo, deixe seus comentários do que estão achando. Também compartilhe esses vídeos, Deus, para que mais pessoas venham a conhecer o testemunho do Senhor Jesus Cristo. E se porventura você ainda é novo, vou por aqui, e seja bem-vindo ao meu canal. Parece que você assiste esse vídeo, e se você gostou, deixe seu like. E também assista meus outros vídeos sobre estudos bíblicos e as outras mensagens que tenho anunciado. Para que você conheça mais o Senhor Jesus e saiba mais sobre Ele e a sua história. E também para que você conheça mais a Deus e a Bíblia e os seus ensinamentos e as suas mensagens. Isso certamente te abençoará e edificará a sua vida. Bom, indo ao estudo bíblico de hoje, em Lucas capítulo 5, versículo 27 diante está escrito: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Começando a falar por aqui, após o Senhor Jesus ele ter feito um milagre de curar um paralítico, ele saiu da casa em que ele estava ensinando a palavra, e ele passou a andar e viu um cobrador de impostos chamado Levi, que no Evangelho segundo Mateus é chamado de Mateus. Acho que essa é a tradução do nome dele em outra língua. O Senhor Jesus, ele sabia quem era Levi. E os cobradores de impostos, eles eram pessoas desprezadas. No antigo, pois os judeus eles consideravam os cobradores de impostos traidores, pessoas que traíram o seu povo para servirem ao Império Romano. E além disso também os cobradores de impostos, e também os cobradores de impostos, os publicanos, nos tempos de Jesus, eles cobravam mais do que era obrigatório para tomarem para si uma parte do dinheiro. Então Levi provavelmente ele já estava acostumado a ser desvalorizado pelas pessoas, a ser rejeitado por elas e ser tratado mal. Mas quando Jesus apareceu a ele disse: Segue-me. Naquele momento, Levi provavelmente ele se sentiu amado, ele se sentiu aceito, pois Jesus sabia quem ele era, sabia que ele era um publicano, mas mesmo assim, o Senhor graciosamente o chamou para si, e venha e seja meu discípulo. Quando Levi ele recebeu esse convite, ele logo deixou tudo que tinha, se levantou e seguiu a Cristo. E no versículo 29, pelo que entendi, Levi ele fez uma grande festa em sua casa. Ele fez isso para se celebrar para se celebrar a Cristo, celebrar a sua presença, e de que agora ele era mestre e senhor de Mateus, que é Levi. E como dizer, Levi ele não estava sozinho nessa festa, tá? Ele convidou também os seus colegas de trabalho, que também eram pessoas desprezadas como ele. E além deles, eles também trouxeram para si pecadores, pessoas que, elas eram desvalorizadas, das mal vistas, das mal faladas, das odiadas pela sociedade. Aquelas pessoas, elas conheciam a Jesus, sabiam que ele era diferente dos outros homens.
elas foram atraídas pelo amor de Deus que havia nele. E, e, e pelo que entendi, Mateus ele celebrou a presença de Jesus junto também com os outros seguidores de Cristo, que tinham vindo com ele. No versículo 30 ao 32 está escrito: E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessito de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os religiosos da época, eles observaram a Cristo e estavam incomodados com ele, incomodados com a maneira de viver. Porque se ele é uma pessoa de Deus, então por que ele está andando com homens pecadores? Por que ele está andando com traidores? Eles que queriam acusar Jesus para derrubar ele, para condená-lo, porque eles não gostavam dele nem um pouco, eles o odiavam, queriam a sua morte. O Senhor, ele ouviu a reclamação dos religiosos e ele respondeu a eles, dizendo que não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. O que o Senhor está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não necessitam de salvação os que são bons, os que estão santos, os que são justos, mas necessitam de salvação os que são pecadores e estão perdidos. O Senhor Jesus ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E isso porque ele sabia que não havia nenhum homem justo, nenhuma mulher justa, que sempre faz o bem, sempre obedece a palavra de Deus e nunca comete um pecado. Isso é revelado em Eclesiastes, em que Salomão ele diz que no capítulo 7, versículo 20: Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Homem justo é um homem que sempre pratica a fé e a obediência a Deus. Nós não somos dignos de sermos chamados justos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Às vezes nós falhamos em crer em Deus. Nós duvidamos de sua palavra. Duvidamos de sua fidelidade. Às vezes não confiamos nele como deveríamos confiar. Às vezes deixamos de lhe obedecer e outras vezes o desobedecemos. Nós somos dignos de condenação. E cada pessoa ela precisa de um Salvador. E o único Salvador que há é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma palavra que eu quero dizer a você, se porventura você ainda não se converteu. Você que está me assistindo, saiba que você precisa do Senhor Jesus. Não importa que ações você praticou em sua vida, se você fez coisas boas ou não. Boas ações não são o suficiente para salvar você, porque um só pecado é o suficiente para você ir para o inferno. Por quê? Mesmo se você tiver cometido certos pecados no ato ou na palavra, se você pensou, ou se você desejou fazer o mal, isso é o suficiente para você ser considerado culpado e ser lançado no inferno e queimar para sempre. O pecado, ele não começa no ato, ele começa dentro da pessoa. Ela pensa em pecar, ela deseja pecar. Isso pode estimulá-la e fazê-la cometer o erro. Portanto, se você ainda não se converteu, eu digo que reconheça que você precisa de salvação. E após reconhecer isto, ore ao Senhor Jesus e diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, pois eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Se você fez essa oração com fé e decidiu firmemente
servir a Cristo, você foi salvo no mesmo instante em que você fez essa oração. E o que você precisa fazer agora é buscar ouvir a palavra de Deus, e praticá-la e procurar uma igreja para você congregar, para ser edificado e ajudado por pessoas espirituais. É isso. Isso que te orientarão sobre o que te convém fazer em sua nova caminhada, a caminhada cristã. Uma coisa que eu recomendo é que você assista também esses vídeos que tem enviado no YouTube para que você conheça mais ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus. No versículo 33 em diante está escrito: Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Bem. E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhes será cheirado, então naqueles dias jejuarão. Os fariseus e os escribas, eles estavam incomodados porque os discípulos dele jejuavam, e também os de João. Mas por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando? Eles estavam preocupados demais em cumprir uma tradição religiosa. Eles jejuavam sem entender o propósito do jejum. O propósito do jejum é aproximar o homem de Deus. Mas eles não entendiam isso. E jejuavam por religiosidade. Mas o Senhor Jesus, ele respondeu que uma pessoa ela não pode jejuar quando ela está numa festa de casamento. Ela não pode ficar triste com a presença do noivo lá. A festa de casamento é um tempo para uma pessoa comer, beber e se alegrar. Se alegrar com a presença do noivo e também da noiva que está lá presente. E que, portanto, os discípulos de Cristo, eles não podiam jejuar naquele tempo, porque Cristo estava presente lá. E eles não deviam ficar tristes com ele lá, mas sim ficar felizes com o Senhor Jesus, por causa da sua presença. Sabe? E outra coisa também é que o jejum ele tem um propósito de aproximar o homem de Deus. Jesus, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso em carne e osso. E, portanto, não havia sentido os discípulos jejuarem naquele tempo, porque Deus já estava lá no meio deles. No versículo 35, Deus havia profetizado que ele se ausentaria deste mundo. E quando o Senhor Jesus ele subisse aos céus, aí então os discípulos jejuariam outra vez. Durante o jejum, uma pessoa ela sente tristeza por causa da fome e da fraqueza que ela sente, e por causa também da ausência do prazer alimentar. E após a ausência de Cristo, seria assim um bom motivo para jejuar, porque eles precisariam aproximar-se do Senhor. E também porque a ausência de Cristo é um bom e válido motivo para alguém estar triste. No versículo 36 em diante, o Senhor ele continua falando ele continua corrigindo os religiosos, ensinando a eles verdades espirituais profundas. No versículo 36 em diante está escrito: E disse-lhe também uma parábola: Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: Melhor é o velho. Segundo o meu entendimento,
o pedaço de roupa nova com roupa velha, o Senhor está comparando, na verdade, ao Novo e ao Antigo Testamento. Ele está querendo dizer que o Novo Testamento não tem como propósito dar continuidade de as ordenanças da lei de Moisés. O Senhor Jesus, ele veio para libertar as pessoas da escravidão da lei. Ele veio para lhes dar liberdade. E também veio para estabelecer uma nova aliança, sabe? De maneira que os cristãos eles devem guardar não a lei de Moisés, que está escrita no Antigo Testamento. Eles devem guardar a lei de Cristo, que está no Novo Testamento. A lei do Senhor Jesus se resume em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são um resumo dos mandamentos que o Senhor deu de que não se deve odiar a seu irmão, não se deve cobiçar, ame a seus inimigos, faça bem aos que te odeiam, não se desvie daquele que vai tomar emprestado de ti, dá a quem te pedir, faça boas ações com a intenção certa, não para ser visto pelo seu próximo, mas para agradar a Deus e para fazer bem ao seu próximo. Essas não são as exatas palavras, mas é a mensagem que estão sendo transmitidas nos ensinamentos do Senhor Jesus. Uma coisa que eu estou querendo dizer é que Cristo ele veio sim para nos libertar da escravidão da lei. Mas eu não estou querendo dizer que nós não devemos obedecer a nada do que a Bíblia diz. Nós devemos obedecer às ordens de Cristo, que estão escritas no Novo Testamento, que estão escritas nos Evangelhos e também nas Epístolas Apostólicas. Nós devemos guardar os nossos corpos, fugir da fornicação, amar os nossos irmãos como o Mestre nos amou. Nós devemos seguir a Cristo, devemos nos sujeitar a Deus, temer a Ele, louvar ao Senhor, e outras coisas. A parábola sobre o vinho novo com odres velhos, eu estou baseando um pouco disso, uma interpretação que eu tinha ouvido antes. O odre, ele é as pessoas, e o vinho, ele é a presença do Espírito Santo. O homem natural, antes de sua conversão, ele não pode receber o Espírito Santo, porque ele não pode armazená-lo dentro de si, porque não conseguiria mantê-lo em si. Porque o tal rejeitaria o Espírito, porque a carne, ela não pode, ela não consegue conviver. Bom, eu não estou conseguindo achar palavras para explicar esse ponto. Mas, indo ao ponto dessa mensagem, essa parte, para uma pessoa ela receber o Espírito Santo, ela precisa nascer de novo. Ela precisa se tornar uma nova criatura, para que o Espírito habite dentro dela e ele seja armazenado, né? E para que essa pessoa, como fazer, e para que ela seja uma nova criatura com o Espírito de Deus dentro de si e ajudando a ser alguém melhor e a fazer a vontade de Deus. E no versículo 39, eu encontro, na verdade, uma outra revelação sobre o Antigo Testamento. Ninguém que leu e praticou o Antigo Testamento primeiro quer logo conhecer e praticar o Novo Testamento, porque acredita que o melhor é o Velho. E por qual motivo? Eu creio que o motivo disso é por causa que no Antigo Testamento, se alguém cometesse um pecado, essa pessoa era punida com severidade. E é o que muitas pessoas querem. Elas querem ver quem erra ser condenado. Mas o Novo Testamento é diferente.
É mostrado que todas as pessoas são pecadoras e que todos merecem condenação, mas pela graça Deus oferece o perdão, não, e a salvação, e ninguém é justificado pelas suas boas obras. As pessoas são justificadas por meio da sua fé no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tu, 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 tu. Bom, meus irmãos, este aqui é o fim desta mensagem, o encerramento deste capítulo de Lucas capítulo 5. Com meus irmãos, vocês porventura aprenderam algo novo ao ouvirem essa mensagem? Vocês têm alguma interpretação acerca desses textos? Do que as parábolas de Jesus queriam dizer? Se sim, deixe seu comentário sobre o que essas mensagens queriam dizer. Se vocês gostaram dessa mensagem, peço que apertem o botão de gostei e também se inscrevam no meu canal, se ainda não são inscritos. E assistam meus outros vídeos no YouTube. Para que vocês sejam abençoados e conheçam mais de Deus e de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Ele quiser.